paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, lição 8, Filipe, o Evangelista, baseado em Atos, capítulo 21, versículo de número 8, que diz: No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o Evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Para hoje, meus irmãos, o pastor Rinaldo Renovato nos propõe a reflexão sobre Filipe, o Evangelista, baseado aqui em Atos capítulo 21 e versículo 8. Então aqui Lucas relatando este acontecimento de que quando ele põe nós, então Lucas acompanhando Paulo, chegaram a Cesareia e entraram na casa de Filipe, o Evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Então essas informações nos deixam claro que esse Filipe, o Evangelista aqui de Atos 21:8, não é o Filipe apóstolo ali do apostolado, do colégio apostólico de Jesus. Então isso aqui é importante nós frisarmos. Por quê? Porque há pregações de alguns pastores que dizem que Filipe foi rebaixado de apóstolo para diácono. E isso é uma incoerência, isso é um equívoco. Quando nós lemos esta passagem, ela deixa muito clara que este Filipe era o evangelista, que era um dos 7. Então, uma coisa é o Filipe que fazia parte do colégio apostólico de Jesus. Outra coisa completamente diferente é o Filipe, lá de Atos, capítulo de número 6, que fora um dos diáconos. Então, escolheram 7 diáconos, entre eles estava Filipe. Então, uma coisa é o Filipe apóstolo, outra coisa é o Filipe diácono. E, meus irmãos, esse Filipe, que era diácono, ele se destacou no meio daqueles 7, né? Dentre os 7, 2 se destacaram, sendo eles Estevão e também Felipe. Em Atos capítulo de número 8, a Bíblia diz no versículo de número 1 que houve uma perseguição movida por Saulo de Tarso, até então, depois Paulo, que estava perseguindo a igreja de Jesus. Então, os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. E os discípulos, os que iam, anunciavam a palavra em outras partes. Então, quando a Bíblia diz que os que todos foram dispersos, exceto os apóstolos, Filipe também está no meio deles, o Filipe apóstolo. Mas um outro Filipe, que é aquele dos 7 diáconos, no versículo de número 5 diz: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Falava de Jesus, anunciava o Evangelho, levava as boas novas. E quando Filipe ia anunciando as boas novas de Jesus, logo também aconteciam sinais no ministério de Filipe. Então os espíritos imundos saíam gritando com grande voz, havia expulsão de demônios, muitos paralíticos e coxos eram curados. Então houve um grande avivamento na cidade de Samaria, quando ali Filipe chegou com as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Pregava Cristo, expulsava os demônios e também era usado por Deus para curar paralíticos e coxos. E havia grande alegria naquela cidade, de sorte que até Simão, que era um mago, uma pessoa que enganava as pessoas com artes mágicas, ficou tão maravilhado que ele também se converteu a Cristo, ele também foi batizado. Então esse feito de Filipe, essa ação de Filipe, mostra que apesar de ter o título de diácono, de ser escolhido como diácono, isso não impediu de ele evangelizar. Então nós temos que ter esse cuidado, como nós falamos ontem, de separar as coisas. Olha, eu sou pastor, fulano de tal é diácono, fulano de tal é evangelista, cada um fique na sua vocação em que foi chamado. Ora,
todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus. Todos nós fomos chamados para anunciar as boas novas de Jesus. Agora, é claro que tem pessoas que são dotadas com o ministério de evangelista, que conseguem fazer uma obra muito mais abrangente, e nós conseguimos ver que realmente ele tem o dom de evangelista. Entende? Mas todos nós temos esta missão. Então, o pastor, não é porque ele é pastor de uma igreja local, que ele não vai sair para evangelizar, que ele não vai falar de Jesus às pessoas, que não vai promover a obra da evangelização. Pelo contrário, aí ele deve também cooperar e ser um evangelista. Da mesma forma, o diácono, o presbítero e tantas outras pessoas que têm cargos na igreja, ele também pode ser um evangelista. Ele também pode receber esse dom de Deus de anunciar o evangelho às pessoas de uma forma especial, de uma forma, vamos dizer assim, que o caracterize como tal, como evangelista. Então, Filipe, apesar de ser diácono, ele poderia dizer: não, eu não vou pregar Jesus, eu vou ficar aqui servindo as pessoas. Mas Filipe, por causa da perseguição, desceu a Samaria e falava de Cristo, e houve um grande avivamento ali naquela localidade. Portanto, meus irmãos, que com o passar do tempo, Filipe, depois nós sabemos que ele foi para o deserto, a mando do Espírito Santo, pregar aquele etíope, e depois ele é arrebatado até Azoto, e depois ele vai de Azoto anunciando o evangelho até chegar em Cesareia. Então Filipe, ele era um evangelista nato, ele não precisou ser consagrado evangelista para fazer a obra de um evangelista. Então isso aqui é interessante, ninguém é consagrado para ser. A consagração é um reconhecimento daquilo que a pessoa já está fazendo. Entende? Então, a pessoa que tem o dom de Deus, ela não espera ser reconhecida ou não espera ser consagrada para manifestar esse dom. Ele vai desenvolvendo, ele vai manifestando esse dom, as pessoas reconhecem esse dom na vida dele e depois vem a consagração, a separação. Então Filipe não precisou ser tido ou ser reconhecido como evangelista para ser um evangelista. Apesar de ser diácono, ele anunciava o evangelho de Jesus. Isso aqui é uma lição tremenda para as nossas vidas. Outra coisa que nós aprendemos também é que há muitas pessoas, há muitos homens que foram reconhecidos como evangelistas, como ministério dentro da casa de Deus. A pessoa era um presbítero, ali auxiliava o pastor, e ali depois ele foi consagrado a evangelista. Mas nunca ganhou às vezes uma alma para Jesus. É uma pessoa tímida, é uma pessoa introvertida, tem vergonha às vezes de falar do evangelho, é aquela pessoa mais, vamos dizer assim, introvertida. Entende? Então, ou seja, ele tem um título, ele tem o ofício de um evangelista. E às vezes um irmão, uma irmã, né, como chamamos muitas das vezes, né, um membro de banco, não tem um cargo na igreja, não tem um trabalho na igreja, mas ele é um evangelista nato. Quando está no trabalho, quando está em casa, no meio dos seus, ele aproveita as oportunidades e o seu coração queima para falar de Jesus, para anunciar as boas novas do evangelho. Então Filipe, ele não se autodeclarou: eu sou evangelista, mas ele foi reconhecido por Lucas como evangelista. E que Filipe, o exemplo de Filipe, seja um exemplo para mim e seja um exemplo para a sua vida. Façamos a obra de Jesus, independentemente se temos ou não o cargo, façamos a obra de Jesus, as coisas para Deus, independentemente se somos reconhecidos ou não. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.